Quando a família vira peso, até o amor vira arma. E eu só percebi isso tarde demais. Essa foi a frase que me acompanhou durante meses, como se ecoasse em cada canto da minha mente, mesmo quando eu tentava ignorar. Parece exagero, eu sei. Muita gente de fora olha para as relações familiares como algo sagrado, algo que nunca deve ser questionado, algo que, aconteça o que acontecer, precisa ser preservado. Mas a verdade é que quando o vínculo é mal costurado, quando o afeto vem carregado de cobrança, quando a convivência exige que você se anule, aquilo deixa de ser amor, vira prisão, vira moeda emocional, vira arma. Meu nome é Daíssa, e eu demorei uma vida inteira para entender que o que eu chamava de laço era na verdade um nó apertado demais, escondido demais, conveniente demais para quem dependia do meu silêncio. Tudo começou bem antes da explosão final, bem antes do estopim que transformou minha relação com minha mãe em algo irreversível. Mas para explicar, preciso voltar um pouco no tempo. Depois que meu pai, Léo, faleceu, nossa casa virou um caos de emoções mal resolvidas. Ele era o equilíbrio de tudo. Era quieto, mas firme, amoroso, mas consciente, carinhoso, mas pé no chão. Um daqueles homens raros que sustentam o lar não só com dinheiro, mas com presença, com afeto, com calma. Quando ele se foi, o silêncio que ficou não era vazio, era barulhento. E minha mãe, a Ide, nunca conseguiu lidar com isso. Ela sempre teve uma tendência para carregar o drama como um acessório de luxo. Tudo nela era extremo, ou sofria demais, ou comemorava demais, ou temia demais. Mas logo após a morte do meu pai, esse traço se transformou em algo mais profundo, como se ela tivesse encontrado um novo palco, uma nova forma de existir, a da mulher que tudo perde, que tudo carrega, que tudo sente. E quem ela escolheu para ser o esteio daquele sofrimento? Eu. Eu que tinha apenas 16 anos na época. Eu que ainda estava tentando entender minha própria dor. Eu que mal sabia lidar com minhas emoções. Eu que só queria respirar. Mas a Ide não estava interessada em entender o que eu sentia. Ela queria que eu cuidasse da dor dela, como se fosse minha obrigação. Desde então, a relação entre nós se construiu sobre uma base perigosa, a ideia de que eu devia compensar a ausência do meu pai, não com carinho, mas com serviços, não com amor, mas com renúncia, não com presença, mas com sacrifício. E por muito tempo eu aceitei esse papel sem perceber, porque era confortável acreditar que eu era necessária, que eu fazia diferença, que eu estava sustentando o que restava da família. Mas não demora para percebermos que ser necessário e ser explorado são coisas bem diferentes. Com o passar dos anos, a dinâmica ficou ainda mais forte. Minha irmã Ágata sempre foi a frágil da família, pelo menos aos olhos de Aide. Bastava a Ágata tossir que minha mãe já entrava em desespero. Bastava ela errar algo simples que minha mãe corria para protegê-la. Enquanto isso, eu não podia falhar. Eu não podia cansar. Eu não podia pedir. Eu não podia desmoronar. E se eu demonstrasse qualquer sinal de exaustão, a Ide sempre dizia a mesma frase: "Você é mais forte que sua irmã. Não faz sentido você reclamar. Você aguenta." Essa frase me acompanhou como uma marca, porque ser considerada forte não era elogio, era sentença. Com 22 anos, quando consegui meu primeiro emprego fixo, a Ide viu aquilo como a solução de todos os problemas dela, e não como o começo da minha vida adulta. Logo começaram as pequenas ajudas. Só esse mês, Daíssa, porque a conta veio mais alta. Compra essa carne, filha, porque tô sem dinheiro na carteira. Pago a internet porque a Ágata precisa para estudar. E como sempre, eu pagava. Na mesma época, minha tia Lili começou a aparecer mais.
Ela era o tipo de pessoa que chegava sorrindo, mas observava tudo de forma calculada. Falava com doçura, mas tinha um tom que parecia que sabia mais do que dizia. Ela sempre elogiava a Ide por ser forte, por carregar a casa sozinha, por manter tudo em pé. E eu ali ao lado, sustentando tudo na prática, parecia invisível. Era como se minha ajuda fosse uma extensão da obrigação que meu pai deixou, não um esforço meu. E o primo Levi, que às vezes vinha visitar, sempre completava: dá pra ver que sua mãe sofreu muito, Daíssa. Você tem que ter paciência. Você é a mais responsável da casa. Responsável, forte, a que aguenta. As palavras que colocavam correntes invisíveis ao meu redor. Por muito tempo, essa dinâmica funcionou para eles. Eu trabalhava, pagava, resolvia, e eles continuavam naquele ciclo confortável onde eu era o pilar central de tudo. Mas quanto mais eu crescia emocionalmente, mais percebia que havia algo errado, algo profundo, algo que ninguém queria enxergar. Era como se a família tivesse transformado meu amor por eles num tipo de moeda. Eu dava carinho, eles davam culpa. Eu dava ajuda, eles davam exigência. Eu dava tempo, eles davam silêncio. E quanto mais eu dava, menos eu recebia. Até que chegou um momento em que percebi algo assustador. Eu não era parte da família, eu era o recurso da família. E recursos não têm direito de sentir. Eu só percebi o quão fundo eu estava presa nesse ciclo quando um dia fui chamada no trabalho por causa de atrasos constantes. Eu não conseguia chegar no horário porque minha mãe sempre inventava algum problema antes de eu sair de casa. Uma dor, uma emergência, um drama, algo que na cabeça dela me obrigava a ficar. E quando eu tentei explicar que precisava ir, ela disse a frase que fez o chão abaixo de mim começar a rachar. Ingrata. Eu, ingrata. Eu que tinha anos da minha vida sacrificados. Eu que sustentava tudo o que elas chamavam de lar. Eu que segurava o emocional, o financeiro, o físico. Ali, naquele instante, percebi o que nunca tive coragem de admitir. Minha mãe não usava o amor para aproximar. Ela usava o amor para controlar. E quando o amor vira arma, ninguém sai ileso. Mas a explosão verdadeira, a que mudou tudo, ainda estava por vir. Depois daquele dia em que minha mãe cuspiu a palavra ingrata, como se fosse uma sentença, algo dentro de mim começou a se quebrar lentamente. Não foi um rompimento imediato, nem um estalo cinematográfico. Foi silencioso, gradual. Como se cada atitude dela, cada suspiro carregado, cada cobrança velada fosse arrancando um pedacinho de mim. Eu me levantava cada dia mais cansada. Não o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. O tipo de cansaço que ninguém vê, mas que devora por dentro. A casa parecia apertar minhas costelas. O ar parecia pesado demais. Eu respirava, mas não vivia. E Aide, minha mãe, continuava sua rotina de fragilidade estratégica. Era impressionante como ela sabia exatamente o momento certo de parecer fraca, o instante exato de transformar qualquer situação em culpa, a hora perfeita para virar o jogo. Sempre a favor dela. Algumas semanas depois, percebi que estava entrando num ciclo emocional perigoso. Eu tentava conversar, tentava explicar meu desgaste, tentava dividir responsabilidades, mas nada funcionava. Ela sempre encontrava maneiras de transformar tudo em sofrimento dela. Um dia criei coragem e falei: Mãe, eu tô me sentindo sobrecarregada. Sinto que carrego tudo sozinha. Ela me olhou com os olhos marejados, mas não de empatia. Era o choro estratégico, o choro que ela usava como argumento. Então agora eu sou um peso, Daíssa. Depois de tudo que fiz por você? Era como tentar apagar fogo com gasolina.
Qualquer tentativa de diálogo se transformava em crítica, drama, chantagem. Minha irmã Ágata, que sempre foi tratada como a delicada da casa, não ajudava. Cada vez que eu comentava algo, ela vinha com aquele discurso pronto. Daíssa, você exagera. A mãe sofreu muito. Você devia entender mais. Era curioso como ninguém nunca se perguntava se eu sofria, se eu estava bem, se eu também precisava de apoio, se eu era humana. Não, isso nunca foi cogitado. Com o tempo, o comportamento de Aide ficou ainda mais intenso. Ela começou a agir como se eu fosse uma extensão da casa, uma parte funcional, não uma pessoa. Por exemplo, se o chuveiro queimava, ela gritava meu nome. Se a lâmpada piscava, ela culpava minha falta de atenção. Se a comida acabava, ela fazia cara de decepção, como se eu tivesse cometido um erro grave. Se a conta atrasava, ela suspirava para eu perceber. Era tudo minuciosamente calculado para que eu me sentisse culpada por existir. E quando eu não reagia, ela criava situações. Teve um dia em que ela me ligou no trabalho chorando, dizendo que estava passando mal. Eu pedi licença, corri para casa e ela estava assistindo novela, comendo biscoito, calmíssima. Já tô melhor, disse ela como se fosse normal me fazer largar tudo. Eu quis gritar, mas não gritei. Eu quis chorar, mas engoli. Eu quis desabar, mas me mantive de pé. Era assim que minha vida funcionava. Com o passar dos meses, comecei a notar que minha tia Lili aparecia com mais frequência. Sempre nas horas certas, sempre com comentários estratégicos, sempre plantando pequenas dúvidas na minha mãe. Daíssa tá muito distante, né? Ela é boa menina, mas tem um gênio difícil. Você precisa se impor, Aide, senão ela monta em você. E a cada visita, minha mãe parecia mais intoxicada, mais convicta de que eu era a vilã, mais agressiva nos olhares, mais fria nos gestos. Até que um dia, durante uma conversa aparentemente inocente, ouvi algo que me marcou profundamente. Lili dizia: "A Daíssa precisa aprender que a família vem primeiro." E minha mãe respondeu: "Ela acha que o salário é dela, mas quem cuidou dela quando era criança? Eu. Então ela tem obrigação moral de retribuir." Eu senti um frio subir pela espinha. Obrigação moral. Obrigação moral. Obrigação moral. Quando o amor vira obrigação, ele deixa de ser amor. Foi por essa época que minha saúde emocional começou a dar sinais de colapso. Eu acordava já sem forças, não conseguia descansar, me isolava de tudo, comecei a perder peso, depois a ganhar rápido demais, tinha crises de ansiedade cada vez mais fortes e uma sensação constante de que, se eu desaparecesse, ninguém notaria e certo para perguntar quem pagaria as contas. Um dia, no trabalho, meu chefe me chamou. Não com bronca, mas com preocupação. "Daíssa, você tem certeza que está bem? Tem chegado atrasada, saído cedo, parece desconectada. Se quiser conversar..." Eu quis, eu precisava, mas segurei. Não queria expor minha vida, não queria admitir que a pessoa que deveria me amar mais era a que mais me machucava. Saí da sala e fui ao banheiro. Me olhei no espelho, os olhos fundos, o rosto abatido, a expressão cansada. Eu mal me reconhecia. Foi nesse período que o episódio que mudou tudo aconteceu. Eu chegava em casa depois de um dia particularmente difícil e ouvi barulhos vindos da sala. Eram minha mãe e minha irmã conversando, mas havia algo diferente no tom, algo duro, algo que eu nunca tinha ouvido delas com aquela intensidade. Me aproximei com cuidado. Não queria ouvir, mas precisava. Aide dizia: "Eu não aguento mais essa energia pesada da Daíssa aqui dentro. Ela chega derrubando o clima da casa, não sabe sorrir, não sabe ajudar sem reclamar, não serve mais para nada." Não serve para nada. Meu peito apertou. Minhas mãos gelaram. Ágata respondeu: "Mas ela paga muita coisa, mãe."
Aide rebateu imediatamente com um veneno que me surpreendeu. E daí? Eu nunca pedi nada. Eu dei a vida por aquela menina. Agora ficou ouvindo que ela tá cansada? Cansada de quê? Quem devia estar cansada sou eu. Meu coração martelava no peito. Eu tentei respirar, mas o ar não vinha. Aide continuou, sem saber que eu estava ali. A Daíssa acha que manda aqui porque paga as contas, mas ela precisa entender o lugar dela. Se continuar assim, eu mesma boto para fora. Não criei filha para me desafiar dentro da minha própria casa. O chão fugiu dos meus pés. A sala girou, me apoiei na parede para não cair. Foi a primeira vez que eu ouvi minha mãe cogitar me expulsar e fazer isso com orgulho, como se ela tivesse sendo injustiçada, como se ela quem carregasse tudo. Tive vontade de entrar, gritar, confrontar, jogar tudo na cara dela, mas eu não consegui. Me esvaziei. Perdi qualquer força. Naquela noite, me tranquei no quarto e chorei como não chorava desde a morte do meu pai. Eu entendi finalmente. Minha família não me amava. Amava o que eu fornecia. E quando o amor vira arma, ele é usado até o último segundo. E o meu limite estava muito, muito próximo. Depois daquela noite, em que ouvi minha mãe dizer que eu não servia mais para nada, eu passei dias funcionando como um corpo sem alma. Acordava, trabalhava, voltava para casa, fazia o básico e me trancava no quarto. Eu evitava qualquer contato. Não queria olhar para a Ide, nem para a Ágata, não queria ouvir a voz delas, nem correr o risco de escutar algo pior do que já tinha ouvido. A cada passo pela casa, eu tinha a sensação de estar caminhando sobre um campo minado. Qualquer palavra poderia explodir. Qualquer gesto poderia gerar mais julgamento. Qualquer respiração poderia ser interpretada como afronta. Eu estava emocionalmente destruída. Mas ainda não tinha força para sair dali. E é exatamente isso que torna essa fase tão cruel. A gente sabe que está sendo machucado, mas ainda está fraco demais para partir. Os dias passaram, e quanto mais eu me afastava, mais minha mãe parecia determinada a me provocar. Era como se ela precisasse reafirmar o poder que tinha, ou pelo menos o poder que achava que tinha. Certa manhã, desci para tomar um café rápido antes do trabalho. A Ide estava parada na cozinha, olhando para a pia cheia de louça. Ela colocou a mão na cintura e soltou um comentário autossuficiente para eu ouvir. Engraçado, né? Quando seu pai era vivo, a casa nunca ficava desse jeito, mas agora tem gente aqui que acha que só porque trabalha pode deixar tudo largado. Eu sabia que era para mim. Sempre era. Eu respirei fundo e não respondi. Peguei uma xícara, lavei, coloquei café e fui me preparando para sair. Mas ela não parou por aí. Se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha, disse ela, fingindo estar cansada. A velha técnica dela. Provocar, provocar e provocar até eu perder a paciência. Só que eu não dei o gosto. Saí de casa sem olhar para trás. No trabalho, as coisas pioraram. Meu desempenho caiu, minha concentração desapareceu. Recebi mais uma advertência informal do meu chefe. Daíssa, você não está bem. E tá tudo bem não estar bem. Mas você precisa procurar ajuda ou tirar uns dias. Eu quis explicar, mas como explicar algo tão íntimo? Como dizer a alguém que a própria mãe está te destruindo emocionalmente? Como admitir em voz alta uma verdade tão dolorosa? Eu agradeci e saí. No banheiro respirei fundo e enxuguei os olhos. Eu tinha perdido muito de mim, mas ainda não tinha perdido tudo. Naquela semana, minha tia Lili apareceu, como sempre, sem avisar. Entrou com aquele sorriso disfarçado, aquele olhar que parecia escanear tudo e todos. Ela se sentou com a Ide na sala e começaram a conversar tão baixo que era óbvio que era sobre mim. Eu estava passando pelo corredor quando ouvi meu nome. A Daíssa anda estranha, né? Estranha? Anda insolente, responde atravessado, não ajuda mais, fica trancada no quarto como se fosse hóspede. Meu estômago embrulhou. Lili respirou fundo e perguntou: E você já pensou no que vai fazer? Essa situação não dá para continuar.
A resposta de minha mãe veio com uma frieza que me cortou. Eu já decidi. Se ela não mudar, vai ter que sair. Aqui só fica quem respeita minhas regras. Não vou viver com essa energia pesada dentro da minha casa. Energia pesada, insolente, hóspede, não serve para nada. Era como se eu fosse uma invasora e não a pessoa que sustentava tudo ali. Eu me esgueirei até meu quarto sem fazer barulho. Fechei a porta e sentei na cama. Eu tremia, não de medo, mas de indignação contida. Foi naquele instante que eu senti algo diferente nascendo em mim. Uma mistura de dor, incredulidade e despertar. A mentira estava vindo à tona, e dessa vez eu não iria ignorar. 2 dias depois, a explosão aconteceu. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, esgotada, com fome, com dor de cabeça. Entrei, deixei minhas coisas na mesa da sala e fui para a cozinha beber água. A Ide apareceu atrás de mim como uma sombra. "Ah, você chegou", ela disse com um tom carregado de desdém. "Precisamos conversar." "Agora não, mãe, tô cansada." Ela bateu a mão na mesa com força. "Eu não perguntei se você quer." Me virei devagar. Ela estava com os olhos apertados, os lábios tensionados, a expressão típica dela quando estava prestes a me acusar de algo. "Você acha que pode entrar e sair dessa casa como se nada fosse? Acha que pode ignorar suas obrigações?" Meu sangue gelou. "Obrigações?" perguntei, tentando manter a calma. "Mãe, eu trabalho o dia inteiro, pago as contas, faço... Você trabalha por minha causa. Se não fosse eu, você não seria nada. Eu te dei teto, comida, educação, e agora você quer dar lição de moral em mim?" Eu fiquei paralisada. Lili e a gata se aproximaram, como se fossem plateia. E ali, naquele instante, eu percebi que eu não tinha mais família. Porque família não é sangue. Família é vínculo, é cuidado, é reciprocidade, é amor, não obrigação. E quando o amor vira arma, ele mata tudo ao redor. Eu saí da sala sem dizer nada. Entrei no meu quarto, fechei a porta, sentei na cama, respirei fundo e pela primeira vez, em muito tempo, eu senti algo que não vinha acompanhado de culpa. Certeza. Eu ia embora, mas não porque ela mandou, e sim porque eu finalmente entendi. Ficar era me destruir. Partir seria me salvar. E eu estava pronta para renascer. Fosse para onde fosse. A partir do momento em que ouvi minha mãe gritar que eu deveria ir embora, algo dentro de mim, algo que eu pensava estar morto, despertou. Não foi coragem imediata, nem revolta. Foi um tipo de clareza amarga. A certeza de que o amor que eu tentava proteger por tantos anos nunca tinha sido recíproco. Passei aquela noite sentada na beira da cama encarando minhas próprias mãos. Pareciam diferentes. Tremiam, mas não de medo. Tremiam porque estavam finalmente livres do peso invisível que carregaram por tanto tempo. Era estranho perceber que a dor daquela cena não vinha da possibilidade de partir, mas do fato de eu ter demorado tanto para entender que merecia ir. Eu me deitei tarde, mas não dormi. O silêncio da casa pesava de um jeito novo. Não era mais o silêncio opressor, era silêncio de decisão. E enquanto ouvia os passos de Eide pelo corredor, como se ela estivesse verificando se eu chorava, percebi. Ela precisava que eu desmoronasse. Precisava me ver quebrada, culpada, arrependida. Precisava sentir que ainda tinha domínio sobre mim. Mas eu não dei esse prazer a ela. A manhã seguinte começou tensa. Eu saí do quarto cedo, já com a mochila pronta, apenas com o essencial: documentos, algumas roupas, meu notebook e um caderno onde eu anotava tudo o que sentia. Meu único amigo naquele período. Eide estava na cozinha, sentada à mesa, com os braços cruzados, esperando. Quando me viu com a mochila, levantou as sobrancelhas num misto de surpresa e desdém. "Então você vai mesmo fazer drama?" perguntou. Eu respirei fundo antes de responder sem elevar o tom. "Não é drama, mãe. É respeito próprio." Ela deu uma risada curta, seca, quase debochada. "Respeito próprio? Desde quando você sabe o que é isso?" Essa frase bateu fundo,
porque foi ali que percebi que minha mãe nunca me viu como alguém capaz de sentir por si mesma. Para ela, eu era ferramenta, muleta, recurso, nunca pessoa. Desde agora, respondi. O silêncio que se seguiu foi pesado. Agatha apareceu na porta da cozinha com um rosto inchado de sono, observando tudo sem coragem de intervir. Você não vai nem pedir desculpas? Minha mãe insistiu, como se aquilo fosse a lógica natural da situação. Desculpas por existir? Perguntei, finalmente deixando escapar o que estava entajado. Ela apertou os lábios, claramente ofendida pela minha ousadia em questioná-la. Você sempre teve resposta para tudo. Seu pai te estragou, foi isso. Aí estava, a frase que ela adorava repetir sempre que eu demonstrava personalidade. Como se meu pai tivesse errado por me ensinar a pensar, como se fosse culpado por me tratar com amor de verdade. Respirei fundo mais uma vez. Eu não queria ferir minha mãe, nunca quis, mas eu também não podia continuar sendo ferida. O pai me ensinou a não aceitar viver sufocada, eu disse, encarando-a nos olhos. A expressão dela se transformou em um ódio frio, como se eu tivesse cometido a maior traição. Era quase inacreditável. Para Eide, o simples fato de eu ter opinião era uma ofensa pessoal. Fui para o quarto terminar de separar as últimas coisas. Lili estava na sala, como se estivesse ali para testemunhar minha partida, talvez para garantir que tudo aconteceria conforme ela esperava. Você não vai deixar sua mãe assim? Perguntou enquanto eu passava com a mala. Ela depende de você. Parei calmamente antes de responder. Não depende. Ela se apoia porque é confortável e porque sempre teve quem carregasse o peso no lugar dela. Ela franziu os lábios, desaprovando. Se fosse minha mãe, eu jamais faria isso. Se fosse sua mãe, Lili, respondi sem raiva, você já teria ido embora muito antes. Ela ficou sem palavras, e pela primeira vez eu não senti culpa por me defender. Antes de sair, dei uma última olhada para o corredor que me viu crescer, para a parede onde ficavam as fotos antigas, para a porta da sala onde eu esperava meu pai voltar do trabalho, para o cantinho onde eu estudava, acreditando que tudo teria valido a pena. Percebi que boa parte da minha infância estava marcada ali, mas a minha paz, não. Eide se aproximou, ainda tentando recuperar o controle da situação. Se você sair por aquela porta, não volte mais, disse com voz trêmula, mas firme. Eu volto quando você aprender a me tratar como filha e não como inimiga. Ela não respondeu. Não tinha o que responder. O silêncio dela foi meu primeiro sinal de vitória. Agatha me observava ao lado, nervosa. Por um instante achei que ela fosse dizer algo, mas o medo da reação da nossa mãe era maior do que qualquer carinho que tivesse por mim. Eu não a culpei. Ela também era vítima, só que de outra forma. Quando atravessei o portão, senti o ar entrar nos meus pulmões como se fosse a primeira respiração da minha vida. Eu estava livre. Assustada, sim, sem rumo, sim, mas livre. Peguei o ônibus sem destino definido. Só queria me afastar, respirar, pensar. Escolhi um bairro distante, sentei num banco de praça e chorei por tudo que segurei durante anos. Chorei pelo que eu perdi, pelo que permiti, pelo que precisei ser. E, principalmente, chorei pela menina que eu fui, aquela menina que acreditava que amor era sinônimo de sacrifício. Fiquei ali até o entardecer. As lágrimas pararam, a dor se transformou em algo novo. Determinação. Eu não sabia para onde iria, mas sabia de uma coisa: eu nunca mais seria a mesma. Nunca mais aceitaria as correntes invisíveis da culpa. Nunca mais permitiria que alguém decidisse o meu valor. E enquanto a noite caía e o vento esfriava, percebi que pela primeira vez o meu futuro realmente era meu. A libertação doeu, mas era minha, e ninguém poderia me tirá-la de mim. Eu não fazia ideia de como seria o dia seguinte. Dormir fora de casa pela primeira vez, sem planejamento, sem segurança, sem rumo, sem ninguém, é uma experiência que marca profundamente. No entanto, quando acordei naquele pequeno quarto alugado por diária, um lugar simples, quase improvisado, percebi que estava respirando livremente pela primeira vez em muitos anos. O silêncio daquele quarto não me sufocava. Não havia portas sendo abertas com força,
Não havia passos pesados no corredor. Não havia vozes carregadas de culpa. Havia espaço. Havia tempo. Havia eu. E foi ali, sentada na cama estreita, com o sol filtrando pela cortina fina, que entendi que meu processo de reconstrução estava apenas começando. Nos primeiros dias, tudo parecia confuso. Eu me sentia como alguém que saiu correndo de uma tempestade e ainda estava tremendo, sem acreditar que o pior já havia passado. Precisei ajustar minha rotina, procurar um quarto para alugar fixo, reorganizar minhas finanças, reaprender a viver sem culpa. E cada passo era mais difícil do que eu imaginava. No trabalho, a mudança foi perceptível. Eu chegava mais leve, ainda fragilizada, mas com um brilho novo no olhar. O brilho de alguém que finalmente tomou uma decisão por si mesma. Minha colega de setor, uma mulher mais velha, chamada Célia, notou isso no primeiro dia. Você tá diferente, Daíssa. Parece desamarrada. Desamarrada. Uma palavra simples, mas tão verdadeira. Não precisei explicar nada. Ela não perguntou, mas seu olhar dizia que entendia mais do que parecia. Aos poucos comecei a criar uma vida que fosse só minha. Encontrei um quarto pequeno numa casa compartilhada no bairro vizinho. Não era bonito nem espaçoso, mas era meu. Minhas coisas, minhas regras, minha respiração. Comprei um vaso de planta, algo que eu sempre quis ter, mas nunca pude, porque na casa da minha mãe sujava tudo. Batizei a plantinha de Aurora, porque simbolizava exatamente o que eu sentia naquele momento. Um recomeço. Comecei a cozinhar para mim mesma. Comecei a ouvir música sem medo de virar motivo de comentário. Comecei a dormir sem interrupções. Comecei a acordar sem sobressaltos. Pela primeira vez em anos, a vida parecia possível. Mas a liberdade não anulou o passado e nem apagou o peso emocional que eu carregava. Na segunda semana, recebi a primeira ligação da minha mãe. Deixei tocar até cair. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Foram 6 chamadas em 20 minutos. Ela não queria saber se eu estava bem. Ela queria saber por que eu não estava ali. Ela queria controle. Então veio a mensagem. Você não tem vergonha? Tá me fazendo passar humilhação. Tem gente perguntando de você. Eu respirei fundo, apaguei a notificação e não respondi. No dia seguinte, mais ligações. Agora acompanhadas de áudios longos, irritados. Você abandonou sua família por nada. Tá feliz, me deixando sozinha? Sua irmã tá chorando por sua culpa. A Lily disse que você tá sendo ingrata. Era sempre isso. Sempre culpa, sempre drama, sempre tentativa de manipulação. E quanto mais ela insistia, mais eu percebia que tinha feito a escolha certa. Eu precisava aprender a colocar limites, algo que nunca tive permissão para fazer. Agatha também me procurou dias depois. Diferente da minha mãe, a mensagem dela era menos agressiva, mas ainda carregada de conflito. Mãinha, volta para casa. A mãe não é perfeita, mas ela precisa de você e eu também. Respirei fundo antes de responder. A verdade é que eu amava a minha irmã, sempre amei. Mas amor nenhum justifica a autodestruição. Respondi com carinho, mas firmeza. Eu amo você, Agatha, mas eu não posso voltar para um lugar que me faz mal. Quando você quiser conversar comigo de verdade, tô aqui. Ela visualizou, não respondeu, e aquilo doeu. Doía porque eu queria ter uma irmã ao meu lado, mas entendi que o ambiente emocional em que ela vivia ainda a cegava. Era preciso respeitar o tempo dela, assim como eu precisei respeitar o meu. Com o tempo, o silêncio da minha mãe se tornou mais barulhento do que as mensagens anteriores. Eu sabia que ela estava criando narrativas, distorcendo os fatos, contando para a família inteira que eu era vilã. Como eu sabia? Porque um dia, ao chegar em casa, encontrei uma mensagem inesperada. Vinha do meu primo, Levi. Parabéns por ter saído, Daíssa. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer. Meu corpo gelou. Ninguém nunca tinha reconhecido a minha dor daquela forma. Nenhum familiar, ninguém do círculo que tanto criticava. Eu respondi,
Você sabe o que acontecia lá? Ele demorou, mas respondeu. Mais do que você imagina. A tia Eide sempre teve esse jeito e você sempre carregou o peso sozinha. Só não falei nada antes porque achei que não era meu lugar, mas você fez a coisa certa. Eu chorei lendo aquela mensagem. Não de tristeza, mas de validação, de alívio, de finalmente ouvir alguém enxergar aquilo que me destruía em silêncio. A verdade estava começando a aparecer, e eu não precisei forçar nada. A verdade sempre encontra um caminho. Naquela noite, saí para caminhar pela praça perto de casa. Sentei num banco e observei as luzes da cidade. Senti o vento frio na pele e percebi uma coisa que ecoou fundo. A paz que eu sentia não tinha preço, e nenhuma casa, nenhum sobrenome, nenhum laço sanguíneo valia a minha saúde mental. Minha vida estava finalmente se alinhando, e aos poucos, minha identidade também. Eu estava descobrindo quem era sem culpa, quem era sem obrigação, quem era sem correntes, e, acima de tudo, estava me preparando para enfrentar o próximo e decisivo capítulo. A hora em que a minha mãe perceberia que não tinha mais controle sobre mim. Esse seria o verdadeiro ponto de virada, e eu estava pronta para ele. Com o passar das semanas, minha vida começou a entrar nos trilhos de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Era como se cada detalhe cotidiano, preparar meu próprio café, escolher o horário do meu banho, trancar a porta do meu quarto sabendo que ninguém iria entrar sem bater, fosse parte de um ritual silencioso de cura. Ainda assim, havia algo pendente. Algo que eu sabia que cedo ou tarde precisaria encarar. Minha mãe. Não porque eu quisesse voltar, não porque eu queria reconciliação, não porque eu sentia falta daquela casa, mas porque eu queria fechar um ciclo. E para isso, eu precisava estar forte o suficiente para olhar para ela sem medo. Esse momento chegou mais cedo do que eu imaginava e de uma forma que eu não esperava. Era um sábado de manhã. Eu estava limpando meu quartinho quando ouvi alguém bater no portão da casa compartilhada. Não dei atenção de primeira, achei que fosse algum entregador ou parente da dona da casa. Mas poucos segundos depois, a dona bateu na porta do meu quarto. Daíssa, tem uma pessoa te procurando. Meu corpo gelou, e antes que eu pudesse perguntar quem era, ela completou. É sua mãe. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não porque eu estivesse com saudade, mas porque aquele reencontro significava encarar tudo que eu tinha fugido por proteção emocional. Respirei fundo, limpei as mãos no short e caminhei até o portão. Quando abri, ela estava lá. Com aquela bolsa velha pendurada no ombro, a expressão tensa, o olhar carregado de orgulho ferido e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar de imediato. Ela me olhou de cima a baixo, como se analisasse cada detalhe da minha nova vida. Então é aqui que você está morando? Perguntou com aquele tom que misturava crítica e incredulidade. Eu mantive a postura firme. É aqui sim. Ela suspirou alto, teatral. Você sumiu. Nem atende, nem dá notícias. Eu segurei a vontade de responder que ela não queria notícias minhas. Ela queria controle. Mas eu estava num lugar emocional onde brigar não fazia mais sentido. Eu precisava do meu espaço, mãe. Ela apertou os lábios, incomodada com aquela simplicidade. Seu primo Levi falou comigo, ela diz, desviando o olhar. Disse que você está dizendo por aí que eu sou uma mãe ruim. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não disse isso, mãe. Quem disse foi sua consciência. Ela regalou os olhos, ofendida. Você sempre teve coragem para falar besteira, né, Daísa? Respirei fundo e respondi. Eu não vim discutir. Se você está aqui, deve ter algum motivo. Qual é? Ela demorou alguns segundos para responder. Pela primeira vez parecia que não tinha um discurso pronto.
As pessoas estão perguntando por você. Estão achando estranho você ter ido embora assim. A Lily disse que é feio para mim, que parece que eu perdi o controle da casa. Aí estava, o verdadeiro motivo. Nada de saudade, nada de preocupação, nada de amor. A aparência, o orgulho, o lugar social. E você veio aqui por quê? Perguntei. Porque eu quero que você volte, pelo menos por um tempo, até as coisas acalmarem. A frase ecoou dentro de mim como um alerta vermelho. Voltar. Para proteger a imagem dela? Para dar a cara à tapa por decisões que ela mesma plantou? Para ser, de novo, o escudo emocional da família? Não, não mesmo. Eu respirei fundo. Mãe, eu não vou voltar. Ela regalou os olhos como se jamais esperasse ouvir aquilo de mim. Como é que é? Eu não vou voltar porque lá não é um lugar seguro para mim, e eu finalmente entendi isso. Ela deu um passo à frente, indignada. Você está virando as costas para sua família? Eu estou virando as costas para aquilo que me machuca, respondi com firmeza. Um silêncio pesado se instalou. Ela não esperava que eu tivesse tão inteira, tão consciente, tão forte. E foi nesse silêncio que eu percebi. A Ide só tinha controle sobre mim quando eu estava quebrada. Inteira, eu era alguém que ela não sabia lidar. Ela tentou mudar de postura, suavizar a voz, a velha técnica. Filha, eu sei que às vezes eu exagero, mas eu sou sua mãe. Eu te criei. É meu dever te orientar. Eu balancei a cabeça, não com raiva, mas com tristeza. Orientar não é controlar, mãe. Amar não é manipular. Cuidar não é sufocar. E família não é prisão. Ela desviou o olhar. Pela primeira vez parecia que estava refletindo sobre algo que eu disse. Mas eu não me iludi. Não esperava uma mudança milagrosa. Pessoas como ela não percebem a própria culpa facilmente. Às vezes nunca percebem. Mas aquilo não era sobre ela. Era sobre mim. E sobre encerrar um ciclo. Eu não quero cortar laços, continuei, mas eu não vou voltar para aquele ambiente. Se você quiser ter relação comigo, vai precisar me respeitar, como mulher, como adulta, como ser humano. Ela me olhou como se tivesse levado um tapa. Não gostou, não aceitou, mas ouviu. E isso já era mais do que eu tive a vida inteira. Antes de ir embora, ela disse: Eu não entendo você, Daísa. Eu sorri, um sorriso pequeno, sincero, mas firme. Você não precisa entender, só precisa aceitar. Ela virou as costas e foi embora, sem abraço, sem adeus, sem afeto. Mas aquele final frio e quase anticlímax foi a libertação que eu precisava. Quando fechei o portão, senti algo diferente. Não era tristeza, não era culpa, não era medo. Era paz. A maior paz que já senti. Nos dias que se seguiram, minha vida ganhou um novo ritmo. Eu comecei terapia, comecei a organizar minhas metas, comecei a cultivar amizades que antes não tinha tempo. Comecei a colocar a minha saúde mental como prioridade absoluta. Recebi novas mensagens da minha mãe, algumas longas, cheias de cobrança velada, outras curtas, quase robóticas. Não respondi todas e aprendi a dizer não sem remorso. A Ágata, com o tempo, começou a me procurar mais. Longe do ambiente carregado da nossa mãe, ela parecia mais leve, mais verdadeira, mais irmã. Aos poucos, ela enxergou o que eu sempre quis que ela percebesse, que eu não abandonei ninguém, eu abandonei a dor. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva, sinto gratidão. Porque foi aquele empurrão cruel, aquele "vai embora", que me libertou. Foi minha mãe tentando me expulsar que me fez sair da prisão emocional que eu mesma não tinha coragem de deixar.
E quando o amor vira arma, a gente precisa decidir se vai se ferir ou aprender a se proteger. Eu escolhi me proteger. Eu escolhi viver. Eu escolhi ser quem eu sempre fui, mas nunca tive permissão de mostrar. E essa é a maior vitória da minha vida.